A mente consciente, por meio da fala, imagens, escrita, movimentos e pensamentos, se comunica com o mundo interior e exterior, enquanto que a mente subconsciente é responsável por nossas memórias de longo prazo e todas as nossas emoções e hábitos de nossa vida toda. Essa é boa parte da questão do porquê Super Me é um filme tão impactante, e essa ideia do consciente, do subconsciente, desse superpoder que já foi explorado em outros filmes, é o que permeia esse grande filme da Netflix. Fala galera, eu sou o Fábio, bem-vindo ao canal Fac Nerd. Hoje eu tô aqui para falar de Super Me novamente, mas dessa vez a crítica e, mais importante de tudo, o final explicado. Que diacho aconteceu naquele filme? Vou explicar tudo para vocês. Então, antes de começar o vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like aí pra gente, compartilha com os amigos que viram Super Me e vamos nessa. Na intro eu já falei que é um baita filme, então não tem muito motivo para eu ficar aqui perdendo o tempo de vocês na crítica. Eu vou dando minha opinião durante a explicação do final. É muito mais fácil, então, até por poder tocar em determinados pontos do filme que vão ser importantes e por isso fica muito mais simples de explicar o final logo. O filme tem muita história, não tem muitas explicações, mas as explicações estão todas focadas basicamente no início e no final do filme. E isso que explica tudo o que está acontecendo para o telespectador e para o próprio personagem, inclusive. Antes de tudo, para explicar o final, eu preciso explicar como funcionam os poderes do Sang-Woo. A explicação dos poderes dele está basicamente ali na metáfora do peixe. Ele utiliza o peixe azul, lembre disso, como o consciente do cérebro humano e utilizando a água como subconsciente do cérebro humano. Nós utilizamos somente aquele peixe dentro daquele mar inteiro que está ali dentro do aquário. E é exatamente assim que o poder dele funciona. Utilizando essa mesma metáfora dele, ele é basicamente um peixe que consegue interagir com a água. Os poderes dele, que na própria sinopse dão uma enganada na gente, dizendo que ele pode trazer coisas de ouro. Não, ele não pode trazer coisas de ouro. Ele pode trazer qualquer coisa dos sonhos dele. Por quê? Ele consegue controlar o consciente dele de maneira que quando ele entra no mundo dos sonhos, que é o subconsciente, ele consegue interagir com ele e torná-lo consciente. O que isso quer dizer? Ele consegue tornar a parte do cérebro dele adormecida na parte ativa do cérebro dele. Isso faz com que ele consiga utilizar, digamos, mais partes do cérebro do que um ser humano normal. Mais ou menos como foi utilizado no filme Lucy, da Scarlett Johansson. A utilização total do cérebro dela vai expandindo de maneira que ela consegue resolver cada vez mais coisas, porque ela consegue utilizar a maior parte do cérebro que um humano não consegue, sendo lembrado até no próprio filme, que é de 10 a 15%. Aqui com o Sang-Woo acontece exatamente a mesma coisa. Ele consegue atingir uma possibilidade de utilização do cérebro maior do que esses 10 e 15%, fazendo com que o consciente dele e o subconsciente dele trabalhem de maneira harmoniosa. É assim que ele consegue trazer as coisas dos sonhos para a vida real. Você achou que o final do filme ele simplesmente estava dormindo o filme todo? Não. Ele não estava dormindo o filme todo e tudo que acontece no filme realmente acontece e eu vou mostrar para vocês agora. Nós somos atirados a várias coisas e várias metáforas dentro do filme, mas a explicação de todo o filme está basicamente na palestra que ele vê no início e no final do filme. Uma das primeiras frases da palestra é: o sonho é o caminho para o subconsciente, que é justamente a explicação para o telespectador de que ele consegue interagir com o subconsciente dele dentro do sonho. Outra frase que também é utilizada nessa mesma cena é: apenas em sonhos podemos alcançar o lado mais escuro da mente. Sim, eu estou falando daqueles portais que tem no final, que eu já vou explicar. Aí você está me perguntando, tá, mas e um monstro lá, um cara, o que é aquilo então? Se aquilo é o subconsciente dele, por que tem um monstro nos sonhos dele? Isso é explicado também no filme pela própria doutora de esquizofrenia. Ela dá um exemplo para ele exatamente de um guardião, que é uma criatura mental, que ela mesma explica, disfarçada de pesadelo, que faz com que a pessoa consciente não controle o subconsciente, porque vai sempre existir esse guardião para impedi-la de chegar a esse nível quando ela está expandindo a utilização do seu cérebro. Como o próprio Sang-Woo fala, esses 6 meses antes do filme começar, foi quando os poderes dele dispararam, foi justamente quando começaram os pesadelos. Porque à medida que o cérebro tentava utilizar mais coisas, esse guardião sempre aparecia para matar ele e fazer ele acordar, impedindo que ele tomasse controle do subconsciente. O que acontece ao longo do filme é exatamente esse processo. Ele vai, à medida que ele vai se tornando mais poderoso dentro dos sonhos, ele vai tomando cada vez mais controle do subconsciente dele, enfraquecendo o guardião que estava lá para impedir ele de fazer isso. Após ele se fortalecer bastante, o guardião é completamente derrotado naquela cena onde ele retira o cinturão dele e volta com o cinturão para a vida real.
Naquele momento, o Guardião é completamente dizimado do subconsciente dele, fazendo que o consciente e o subconsciente dele trabalhem completamente em harmonia, fazendo com que ele consiga utilizar basicamente 100% do cérebro. Então, o que de acho que acontece na cena final? Vou explicar agora. Na cena final, ele já tem total controle do cérebro dele, tanto do lado consciente quanto do lado subconsciente. Por isso que ele tem plena certeza da morte, porque ele está começando a sofrer os danos que o subconsciente dele tinha levado. A partir do momento que o cérebro dele desbloqueou essas barreiras todas que haviam, os dois lados, o consciente e o subconsciente, se uniram e ele começou a sofrer os danos que ele sofria nos sonhos. E é mostrado também no final que ele foi muito mais vezes dentro dos sonhos do que foi mostrado pra gente. Então ele tinha uma quantidade infinita de dano acumulada pelas batalhas dele com o Guardião. Um ato dele, final de desespero, ele tenta se desfazer de toda a fortuna dele para tentar salvar a amada, a Rue. Como ele já estava muito ferido, o amigo morto, ele não tinha a menor capacidade de proteger a Rue. Ele, num ato totalmente desesperado, ele utiliza o poder do subconsciente dele, que estava ativo, revive o Guardião, que é justamente digamos, a encarnação desse poder do subconsciente, e invoca ele no mundo real, fazendo ele quebrar essa barreira do consciente e do subconsciente, trazendo a criatura que estava no subconsciente para o consciente, que no caso é o mundo real, fazendo com que ele faça o caminho contrário que a gente faz quando dorme. Em vez dele ir atrás do Guardião quando dorme, ele faz o Guardião ir até ele acordado. O Guardião aparece, mata todos os vilões na cena, mas não consegue impedir a morte da Rue. Após a morte de todos os vilões, então o Guardião surge para matar o próprio Sang-Yu, já que a função dele é exatamente impedir que ele controlasse o subconsciente, e ele estava fazendo aquilo exatamente naquele momento. Então o Guardião continuava a cumprir o objetivo dele. Nesse momento, o Sang-Yu utiliza o poder dele novamente, repetindo a frase que ele fez inúmeras vezes para ativar o poder dele, que era justamente o estou apenas sonhando, eu quero acordar agora. E é exatamente isso que novamente dispara o poder dele, fazendo com que o consciente dele viaje através do subconsciente. Novamente, vamos explicar isso agora. Eu falei no início do vídeo, tudo que aconteceu no filme de fato aconteceu. Tudo estava lá, a Rue realmente morreu, o amigo dele também morreu, e ele realmente ficou rico daquele jeito, aconteceu. O simbolismo exatamente dos itens desaparecerem quando ele faz essa invocação de poder é justamente porque ele alterou a linha do tempo. Naquele momento ele faz a alteração da linha do tempo, volta para o começo do filme, no sonho dele, onde ele teria disparado o poder pela primeira vez. E mais uma vez, comparando com outro filme famoso, é muito parecido com a ideia, é muito parecido com Dias de Futuro Esquecido, que também é muito parecido com a ideia dos quadrinhos, do Dia do Futuro Esquecido, que a Kitty Pryde manda a mente do Wolverine para o passado, mas não o corpo, somente a mente dele. Isso acontece exatamente nesse ponto do filme. É basicamente como se os sonhos fossem checkpoints ou pontos de save, se você jogar videogame, locais que a gente pode mandar a nossa consciência de volta através do controle do subconsciente. Então, basicamente, o que ele faz ali, ele mandar a mente dele de volta pro início, antes dele fazer as besteiras todas que ele fez e começar a trazer os itens do subconsciente. Fazer ali é fazer com que ele não tenha mais os poderes, já que ele voltou antes dele pegar o item pela primeira vez, fazendo com que o poder dele fosse aumentando. Então ele volta para o momento do sonho dele, onde ele pega o primeiro item e não pega esse item, fazendo com que ele tenha uma linha temporal diferente e não siga exatamente o que o filme aconteceu. Mais uma vez, a confirmação disso está em 2 pontos do filme. No finalzinho do filme tem uma explicação em formato de palestra, explicando exatamente isso. Usar o subconsciente para interagir com múltiplas linhas temporais, para basicamente ver os nossos futuros de várias formas diferentes, utilizando a nossa consciência para viver esses futuros. Ele vivenciou toda uma linha temporal de que ele não acabou bem para ele, a mulher dele morreu, o amigo dele morreu, ele morreu. Ele simplesmente voltou no tempo e tentou apagar completamente tudo que tinha acontecido, de maneira a não ativar os poderes dele, já que ele voltou no momento em que ele ainda não tinha pego o primeiro item, tentando mudar completamente a vida dele. Outro momento que prova, sim, que ele viajou no tempo, conversa com o seu velhinho, que tenta devolver o dinheiro para ele, sendo que ele entregou para ele na outra linha temporal, e ele devolveu nessa. O outro momento chave dessa informação é justamente que o velhinho confirma para ele que ele tem os mesmos poderes, que ele também desbloqueou o subconsciente dele, e que por isso ele sabia a chave para ativar o poder, que é justamente a frase que ele ensina para o Sang-Yu no início do filme. Mais uma vez, a comprovação disso é a cicatriz que ele demonstra, dizendo que sim, que ele teve exatamente o mesmo destino do Sang-Yu,
que ele acabou morrendo devido à ganância de tudo que ele fez com o subconsciente dele, e ele voltou no tempo e tomou uma nova vida, que é a vida que ele tem hoje de vendedor. Ele e o Sanyu passam exatamente pela mesma lição. Ele ensina o Sanyu como desbloquear os poderes dele, e depois ele ensina o Sanyu que ele tem que fazer as escolhas da maneira correta, como ele acabou fazendo depois de pagar o preço. Em outra cena de palestra, ele explica o que o Sanyu fez no final do filme, falando exatamente da questão do tempo e como ele é imutável, mas dentro do sonho ele pode ser mudado e rearrumado na hora que a pessoa controla o subconsciente. Se você tentando manipular seu sonho antes de você dormir, ou você ter consciência do que você está sonhando e decidir o que vai fazer. A questão é que o Sanyu pode trazer isso para o mundo real, fazendo com que tudo isso se torne realmente parte da vida dele consciente. O principal com o eventual segundo filme e ao mesmo tempo o plot twist verdadeiro do final do filme, justamente mostrado na cena pós-crédito. Sim, tem uma cena pós-crédito. Se você não viu, depois que acabar o vídeo aqui, você corre lá, porque a Netflix fez questão de cortar essa parte da cena pós-créditos, colocando os créditos dela antes dessa cena aparecer. Sim, mas tem uma ceninha pós-créditos bem ali no início dos créditos do filme. A cena a gente vê outra perspectiva da mesma cena que a gente viu 2 vezes no filme, a cena da Rue interagindo com o Sanyu ali no mercadinho. Na primeira vez que essa cena aparece, é justamente quando ele manifesta a primeira vez o poder, e a gente vê pela perspectiva da balconista que a Rue não está ali. Então a gente tem a primeira linha temporal. Na segunda linha temporal, a Rue acorda o Sanyu, impedindo ele de ir para esse sonho, consequentemente, não disparando o poder dele a primeira vez, que é trazendo a espada. Na cena pós-créditos, a gente vê a perspectiva da segunda linha temporal, que é quando a Rue acorda o Sanyu, mas a gente vê que tem uma terceira pessoa vendo, que é justamente o guardião. Ao invocar o guardião, utilizando o poder do subconsciente dele e trazendo ele para o mundo real, utilizando a consciência, mesmo voltando no tempo, ele não conseguiu apagar o guardião, já que o guardião voltou a existir para justamente impedir ele de utilizar esse poder novamente. Volta para aquele momento do tempo, exatamente antes de ativar o poder a primeira vez, fazendo com que várias coisas aconteçam por consequência disso. Então ele, consequentemente, ele trouxe o guardião de volta, mas o guardião não está mais preso no subconsciente dele, e sim, agora ele está livre dentro do consciente dele, podendo impedir que ele faça qualquer coisa fora do normal, dentro da realidade. A cena final do filme é justamente quando o velhinho está conversando com ele, e ele percebe que ele tem esse poder de ativar a subconsciência, que é quando ele realmente entende tudo o que aconteceu e todos os poderes dele, e ele finalmente percebe que ele está vivendo nos 2 mundos ao mesmo tempo do cérebro dele, o mundo consciente e o mundo subconsciente. E aqueles portais que a gente vê, aquele grande labirinto que a gente vê várias vezes ao longo do filme, à medida que ele vai se fortalecendo e voltando, a gente sempre vê aquele portal, e no final do filme ele mostra pra gente muito claramente aquele labirinto, na verdade, são várias portas justamente para todos os sonhos que ele já teve na vida, fazendo com que ele possa interagir com esses sonhos, como eu expliquei mais cedo, como se fosse um grande checkpoint. Ele pode ir no sonho que ele deseja, como ele faz com o primeiro, por exemplo, o sonho do metrô, e confirma ali que é assim que ele viaja no tempo, indo para esse labirinto do subconsciente dele, escolhendo o sonho que ele quer voltar e voltando para ele, fazendo com que ele acorde a partir daquele sonho. Essa foi toda a explicação detalhada do final para vocês. Então, a minha crítica do filme é basicamente, o filme é muito legal, tem muita coisa. O CGI incomodou menos do que eu achei que ia incomodar, pela questão que eu tinha mencionado no vídeo anterior. Não incomodou tanto assim, eles utilizaram bem com parcimônia. O visual do Guardião é muito bem feito, tá muito bonito. Apesar de ali você tem momentos que é maquiagem, então tipo, mesmo no momento de maquiagem não ficou mal feito, ficou bem legal. Os danos aparecendo também no corpo dele, também o CGI também foi bem feito. Ficou bem legal. Não tem tantas das cenas de ação, como eu tinha mencionado também no outro vídeo. Isso realmente se comprovou. Não tem muitas cenas de ação. Mas é tudo bem estruturado. O roteiro é muito bom. Ele não se preocupa também em chamar a gente de burro. Mas também não fica mastigando tudo. Também achei isso bem legal. Tem um easter eggzinho ali no filme, que é o momento que ele está procurando diretores para fazer o filme do Sang-Yu, quando ele consegue o roteiro para agradar a Rue. O diretor que ele encontra é exatamente o diretor do filme. É muito boa. Essa cena é muito boa. Cara de chapeuzinho no computador é o diretor do filme de verdade. Antes de encerrar o vídeo, eu preciso comentar mais um detalhe. Prestando atenção no filme, você já tinha reparado que o Sang-Yu tinha viajado no tempo muito antes da cena final do filme. Quando o Sang-Yu está conversando com a Rue na cena do carro, então vamos conversar no estilo de roteirista. Você quer o gentil ou o direto?
justamente porque ela sabia que ele estava interessado nela e ela queria dar uma resposta para ele entender o que ele precisava fazer para conquistar ela, já que aquele carro não era o objetivo dela e ela não ia se impressionar com aquilo. E ele responde o modo gentil. Ela dá toda uma resposta para ele, explicando que ela não se importava com aquelas coisas. Mais tarde, no momento em que o Sang-Yu está dormindo, ele ouve a outra resposta da Rue, que é a resposta direta. O fato que ela podia ignorar e terminar com vários caras como ele todo ano. É exatamente a mesma resposta que ele dá para ela no final do filme, quando ele está tentando dispensar ela para ela ir embora e não ser atacada pelos sequestradores. Como ela percebe claramente a resposta dele, dá tudo a entender que ali ele já tinha viajado no tempo, tinha visto a outra resposta dela, e ele já estava em outra linha temporal quando conclui o filme. Então, na verdade, esse filme tem 3 linhas temporais. É a linha principal, até essa pergunta. A partir dessa pergunta, uma segunda linha temporal, e a terceira linha temporal, que é quando ele vai morrer e ele volta praticamente para o início do filme. Então, essa é toda a explicação desse filme grandioso, que eu realmente gostei muito, surpreendeu positivamente. Minha cabeça explodiu no final do filme, então eu gostei muito desse filme. Recomendo muito, Super Me, na Netflix. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like para ajudar a gente. Compartilha com os amigos, deixa aqui nos comentários o que você achou do final. Se você já tinha entendido o final, se você entendeu o final diferente, não tem problema nenhum. Comenta aqui embaixo e vamos conversar sobre esse filme Super Me. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.